pessoal, boa noite a vocês. Uma iniciativa aí da ANSIANF, juntamente com a OAB Regional, Seção de Nova Friburgo. Convidamos o nosso escritório de jurídico da ALS para proferir mais uma palestra sobre a LGPD, assunto de muito interesse para todos nós que somos empresários. É um assunto que a gente vai ter, vamos se falar dele constantemente e que todas as empresas devem estar preparadas para poder suportar essas demandas. É um assunto extremamente delicado, complexo e que é muito interessante. Temos hoje aqui a presença do Dr. Alexandre Valença, representando a OAB local, mas também a presença dos senhores doutores Carlos e Fernando, que vão dar aqui essa palestra para todos nós empresários e que a gente possa começar a abrir mais a mente, ou já deveria ter aberto essa mente, né? Mas aqueles que estão atrasados ainda nesse assunto, recomendo que se procure os seus advogados para poder, então, ter conhecimento melhor, para poder se precaver, tá, nessa dificuldade que a gente pode estar passando daqui para frente e ter, com certeza, para podermos ter multas muito pesadas que podem dar um desequilíbrio nos nossos negócios. Então, eu recomendo aí, através do Dr. Alexandre, que nós, vocês, né, empresários, procurem seus respectivos corpos jurídicos para que possam se informar melhor sobre esse assunto que vamos daqui, através aqui do Dr. Fernando e do Dr. Carlos, daremos algumas palhas, algumas dicas para que a gente possa, então, ter um conhecimento melhor dessa matéria. Boa noite a todos vocês, um bom proveito desse treinamento. Sejam, então, todos muito bem-vindos à Associação Comercial, Industrial e Agrícola de Nova Friburgo. Dentro do seu núcleo de capacitação, treinamento e qualificação, ela traz essa iniciativa que tem sido já costumeira, no sentido de dotar aí não somente os associados, mas aqueles também que hoje têm a oportunidade, porque fizemos um convite aberto, não somente os associados, para que possam participar. E desse momento, dessa live LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados. Então, é um tema muito recente, muito novo, e que a gente tem que estar acostumando já a trabalhar com ele. Então, nosso presidente Júlio Cordeiro abre as portas aqui da ASEAN para que a gente possa debater. Eu queria, então, anunciar que estão presentes conosco, então, mais uma vez, o nosso presidente da 9ª subseção da OAB Nova Friburgo, o advogado pós-graduado em processo civil, advogado há 20 anos, atua na assessoria jurídica nos ramos de direito empresarial, do trabalho, direito civil, previdenciário e direito do consumidor, e é também assessor jurídico do Sidvest. E teremos aqui conosco também a presença dos colegas Carlos Alberto Araújo, advogado, pós-graduado em Direito à Proteção, e também o doutor Fernando Henrique Cavalcante, pós-graduado em Direito Eletrônico, ambos advogados do escritório em Nova Friburgo, LS, que ministrarão esse workshop e vão esclarecer dúvidas. E nós vamos já dizer para vocês como é que vai funcionar. Vou passar a palavra para o nosso presidente, doutor Alexandre. Em seguida, entram já os colegas convidados para que possam proferir aí o bate-papo com vocês. E, em seguida, nós teremos, vocês já podem já começar a colocar já no chat quais são as dúvidas de vocês. Tá? Se vocês têm dúvida quanto a essa matéria, já podem começar. Vamos abrir agora. Nós estamos aqui com duas colegas nossas, que é a Anne e a Bianca, e vão estar recepcionando, e a Anne vai depois estar conduzindo, trazendo as perguntas para vocês. Sejam muito bem-vindos, doutor Alexandre Valença, é um prazer tê-lo aqui e ter a nossa 9ª subseção aqui conosco nessa noite, que é uma noite, com certeza, uma noite bastante jurídica. Seja bem-vindo, doutor Alexandre. Obrigado, Rui. Eu quero, assim, antes de mais nada, agradecer ao presidente Júlio pela disponibilidade de sempre estar em parcerias com os vários órgãos, vários setores, trazendo conhecimento para os empresários, mas, de modo geral, para toda a coletividade, já que aqui nós estamos no espaço público, né, e o acesso é muito grande. E aí, nisso, eu quero agradecer ao Júlio, mais uma vez, a toda a parceria, a toda a atenção
que a OAB recebe da Cianf, e isso é muito importante. Eu entendo e acredito que as instituições como a Cianf, a OAB e tantas outras podem, sem dúvida nenhuma, enriquecer a cultura, seja do empresário, seja do cidadão. E aí, fazendo esse agradecimento, né, a toda a equipe também da Cianf, sempre na pessoa da Anne e os outros também, sempre muito atenciosos, sempre muito cuidadosos com a gente. Quero agradecer aqui de público também. E aí eu cumprimento aqui meu colega Roosevelt, que, embora não exerça atividade, é advogado, regularmente inscrito na nossa 9ª subseção. Cumprimento o nosso colega Carlos e o colega Fernando, que são, sem dúvida, trarão um conteúdo aqui de grande relevância, são jovens advogados, e aí, mas muito dedicados ao estudo, dedicado ao aperfeiçoamento de sua cultura jurídica, e tenho certeza, e deixo também um abraço ao Leandro Simão, nosso amigo, que hoje tem o escritório da LS, que tem prestado um serviço de relevância aqui para Nova Friburgo, e eu tenho certeza que hoje nós teremos aqui um crescimento muito grande e um esclarecimento do que vem a ser a LGPD. A gente está falando de uma lei que é curioso que as pessoas falam, mas essa lei desde 2018, por que agora? Então, assim, os colegas trarão conteúdo aqui, mas é importante a gente entender que essa lei ela surge em função do desenvolvimento da tecnologia de informação. E isso influenciou em muito as relações humanas e, entre tais relações humanas, as relações de mercado. E aí o legislador se viu num compromisso, seguindo uma tendência de todo mundo, né? Na Europa, Estados Unidos, já existem leis similares, muitas delas que influenciaram o teor de nossa LGBT, e aí a gente necessitou, o legislador entendeu a necessidade de estabelecer critérios e parâmetros de proteção, especialmente daquilo que é mais importante, que são os seus dados pessoais, porque junto com seus dados pessoais, tem outros bens integrantes da sua personalidade que estarão protegidos também, como a intimidade, a privacidade e uma série de outros aspectos. Então, quero aqui agradecer mais uma vez, é uma honra muito grande para a OAB estar aqui nesse momento trazendo esse conteúdo, e tenho certeza aqui que os doutores Carlos e Fernando trarão um conteúdo de grande relevância aqui. Muito obrigado, Roosevelt, pela oportunidade e parceria de sempre. Obrigado, presidente. Nós que agradecemos o prestígio da OAB, o prestígio do presidente, isso mostra o peso, a relevância e também a satisfação. Eu tenho certeza que os dois colegas sentem-se bastante honrados e com a presença do nosso presidente, né? Eu gostaria de dizer para você o seguinte, é um escritório associado aqui da Cianf que coloca-se à disposição, né, para oferecer esse momento aí de esclarecimento e de qualificação aí para os demais, não somente para os advogados que não são afetos ao tema, que estão buscando construir aí um entendimento com relação a isso, mas é importante que se diga isso. O escritório LS, associado, através do advogado sênior, o doutor Leandro Simão, está conosco aqui, um dos associados da nossa, quem a gente agradece o carinho e a dedicação que tem tido aqui e tem colaborado aqui no processo de adequação da própria Cianf. Estamos aqui já há 4 meses trabalhando nessa adequação da Cianf a toda essa questão aí da LGBT, porque são muitos detalhes que a gente está trabalhando com isso. Então, sejam muito bem-vindos, vamos lá já direto, o chat está aberto, você já pode fazer sua pergunta, já pode deixar aí, a gente vai trabalhando no decorrer disso. Boa noite, doutor Carlos e doutor Carlos Henrique e doutor, com certeza, conhecido também aqui em Nova Friburgo pelo seu pai, que foi um professor no Colégio Anchieta durante muitos anos, e muitos de nós passamos ali pelo professor Fernando Cavalcante, hoje, mas na área da jurídica, o doutor Fernando Henrique Cavalcante. Muito bem-vindo, doutor Carlos Araújo e doutor Fernando Henrique Cavalcante. Boa noite, Roosevelt. Boa noite. Boa noite. Primeiramente, gostaria de cumprimentar aqui o presidente Alexandre, dizer que a sua presença, ela sempre, sem dúvida, abrilhanta esse evento, né? E agradecer à Cianf por estar aqui abordando esse tema, que é um tema de extrema importância na época que nós estamos vivendo, né? Durante a nossa apresentação, eu vou falar bastante disso, mas a LGPD, ela é uma lei que ela reflete o tempo que nós estamos vivendo. Então, isso vai ficar bem claro, e é muito importante que a gente esteja falando sobre esse tema
aqui em um espaço, né, como o canal da Cianf. Eu e o Fernando, nós optamos por fazer uma apresentação em que cada um vai falar sobre um ponto e a gente vai alternar a apresentação dos temas. Então, durante a nossa apresentação, nós iremos alternar. Bom, o tema da LGPD é um tema extremamente importante e eu queria começar a minha apresentação com uma provocação. Porque, na verdade, quando nós pensamos em leis no Brasil, nós pensamos sempre naquela questão: será que essa lei pega ou será que essa lei não pega? E com a LGPD não é diferente, né? A LGPD é uma lei que ela foi criada em 2018 e muito ainda se fala em relação a essa questão. E aí, nesse primeiro momento, a minha ideia aqui vai ser falar um pouco sobre essa questão, de se a LGPD pega ou não pega. E aí, em primeira mão, eu já digo, olha, na minha opinião, a LGPD ela vai sim ser uma lei que ela vai ser muito usada nos próximos tempos, porque ela é uma lei que ela reflete o tempo que nós estamos vivendo. O doutor Alexandre, durante a apresentação dele, falou sobre a questão da sociedade que nós vivemos, uma sociedade da informação. E o uso de dados, hoje em dia, ele é essencial para que essa sociedade funcione. E o maior exemplo, né, que a gente encontra em relação a isso é o uso da internet, né? E, principalmente, a época que nós estamos vivendo de transição para um período em que a televisão tinha um grande poder para a internet. Mas isso está acontecendo justamente porque a internet ela consegue ter uma característica que a televisão ela não conseguia. A internet ela manipula muito bem os dados. Então, ela consegue, por exemplo, oferecer às pessoas um espaço que hoje é totalmente personalizado. Todo mundo que usa celular, usa internet, sabe que hoje o espaço onde nós navegamos é totalmente personalizado com assuntos que nós temos afinidades, interesses. E isso tudo está relacionado diretamente ao tema da proteção de dados, né? Então, é muito importante que nós tenhamos isso em mente. E o que eu posso dizer é o seguinte, a única possibilidade da LGPD não pegar, né, da LGPD não acontecer, seria se a tecnologia parasse de evoluir. Mas o que a gente vê na realidade é que a tecnologia ela tem avançado em nível exponencial. Então, e esse crescimento da tecnologia ele está diretamente ligado, ele está diretamente relacionado ao uso dos dados. Não só dados pessoais, mas quanto dados de outra natureza. Então, essa introdução é muito importante para que a gente se situe no espaço em que a gente vive, para a gente saber da importância que os dados têm hoje na economia. E quando você fala em economia, justamente é um ponto muito importante, porque eu já vou adiantar aqui que o Brasil se adequar à LGPD é muito importante para que esteja economicamente junto ao que o mundo inteiro vem fazendo. Mas, assim, você fala... Eu falei que a LGPD foi criada em 2018, né? Ela foi criada, ela teve um período para começar a valer, para entrar em vigor de 2 anos, né? Mas, assim, pode ser que quem esteja assistindo tenha uma dúvida. Mas essa foi a primeira lei que foi criada, o Brasil foi pioneiro. Não, na verdade, o Brasil está muito atrasado no que diz respeito às leis de proteção de dados. Porque essa discussão é uma discussão que ela já vem acontecendo na Europa e nos Estados Unidos, pelo menos a partir da década de 70, em que o uso de dados ele começou a ser massificado e os agentes privados começaram a fazer uso de dados para realizar as suas operações. E isso aconteceu muito mais na Europa e nos Estados Unidos, justamente porque são os países em que a tecnologia está mais avançada, né? Então, na década de 70, você já começa a ver o surgimento dessas leis, né? E aí, na década de 80, você tem uma decisão do tribunal alemão que é muito interessante, que ela é uma decisão sobre o censo, que ela basicamente falava sobre um conceito que é muito importante, que existe na LGPD, ele está previsto na LGPD, que é a autodeterminação informativa, que basicamente é o poder que todo cidadão tem de controlar os seus dados e de poder saber o que é feito com seus dados
e, de certa medida, pedir para que esses dados não sejam tratados. Esse princípio da década de 80, ele faz parte da LGPD. Então, para você ver que é uma evolução que a LGPD ela não saiu do nada, ela surgiu de uma evolução. Então, houve essa decisão sobre o censo, né, na década de 80, e aí, em termos de legislação, a legislação que merece o maior destaque nesse primeiro momento é a chamada Diretiva 95 da União Europeia. Essa lei, ela é uma lei que ela fazia previsão de diversos pontos em termos de proteção de dados, só que ela tem uma característica, que era uma lei que ela não era obrigatória. Ela era uma lei, ela era uma espécie de indicativo para que os países adotassem suas próprias leis de proteção de dados. Então você vê que desde 95, quer dizer, desde a década de 70, mas a diretiva europeia é de 95. Então você já tem um período muito grande anterior a 2018 em que a proteção de dados ela era discutida. E, na verdade, quando você pensa em leis de proteção de dados, existe uma lei que ela foi mundialmente, eu acho, o ponto para que vários países adotassem uma lei de proteção de dados. E com o Brasil não foi diferente. Essa lei é a GDPR, né, que é o Regulamento Europeu de Proteção de Dados, que foi criado em 2016, mas é muito importante que fique claro o motivo pelo qual esse regulamento foi criado. Antes da criação do GDPR, aconteceu um escândalo chamado Cambridge Analytica. Inclusive, quem quiser saber mais sobre esse escândalo pode assistir um documentário chamado Privacidade Hackeada, em que são passados os detalhes sobre esse escândalo. Mas ele basicamente é um escândalo que ele reflete muito o uso dos dados hoje em dia. Porque a Cambridge Analytica ela era uma empresa que fazia a campanha eleitoral do presidente Donald Trump e eles tiveram acesso a uma base de dados do Facebook que possuía uma série de dados das pessoas. A partir dessa base de dados, eles conseguiram fazer a propaganda eleitoral de forma direcionada, de acordo com o que era necessário para conseguir cativar um determinado público. Então, ficava muito mais fácil você conseguir convencer uma pessoa a votar em tal pessoa ou outro, porque você já fazia a propaganda direcionada. E esse escândalo envolveu diretamente o uso de dados. Então, depois disso, houve uma discussão mundial muito grande, e a União Europeia ela foi pioneira em criar um regulamento, né, que é o GDPR, que serviu como um parâmetro, né, que serviu como um regulamento que hoje ele é aplicado em toda a União Europeia. Então, todo o país integrante da União Europeia hoje segue o regulamento europeu, né, o GDPR. E quando você pensa em GDPR, você pensa diretamente na LGPD. Por quê? Porque a LGPD ela é diretamente inspirada no GDPR, em diversos pontos. E aí, que entra um ponto muito importante da pergunta que eu fiz no início da minha explicação. Da pergunta, será que essa lei vai pegar? Porque uma característica das leis de proteção de dados é que elas preveem que o uso de dados com outros países só pode ser feito com países que estejam adequados. Então, por isso também que para o Brasil, economicamente, não ser prejudicado, o Brasil teve que criar uma lei de proteção de dados. Então, a LGPD foi criada, né? E aí ela já está entrando no período aí de vigência de 1 ano, na verdade fez 1 ano há pouco tempo atrás, e você já tem hoje em dia, uma série de ações judiciais que tratam sobre o tema LGPD. Na verdade, existe um levantamento que foi feito pelo site da Folha de São Paulo há um tempo atrás, em que foi constatado que até julho desse ano já tinham 600 decisões judiciais relacionadas à LGPD. E nesse cenário, né, a tendência é que isso só aumente, até porque as decisões judiciais elas serão fundamentais
para conseguir saber qual é o real cenário de aplicação da LGPD. Então, em relação a essa dúvida, se a lei vai pegar ou se não vai pegar, a questão principal é essa, entendeu? É uma lei que ela só tende a cada vez mais ser necessária. Eu diria que é uma das leis mais importantes. Talvez a lei mais importante, junto com o Código do Consumidor, que vai atingir mais as pessoas em geral. Então, é muito importante estar sempre antenado e preocupado em se adequar à LGPD. Eu vou passar agora a palavra para o Fernando, para ele fazer as considerações iniciais dele. Boa noite a todos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer ao Júlio Roosevelt pela disponibilidade desse espaço para a gente falar um pouco sobre a Lei Geral de Proteção de Dados. Esse espaço da Cianf é um espaço crítico para a sociedade friburguense, principalmente não só para o empresariado, mas também para os consumidores e para as pessoas que sempre olham a Cianf como a grande referência do estado da arte do empresariado friburguense. Então é um enorme privilégio poder estar aqui falando junto com a Cianf, e também esse é um privilégio enorme poder contar com a participação do nosso presidente Alexandre Valença, que é uma pessoa que está sempre na vanguarda da luta da advocacia friburguense, está sempre levantando a tocha do futuro da advocacia e como queremos ser como advogados no futuro. E sobre esse tema, o tema da LGPD, ele acaba sendo um tema bastante controverso e é um tema que as pessoas sempre levantam questionamentos para a gente, sempre demonstram uma certa confusão, porque ele não é um tema muito claro, afinal de contas, o que seriam dados pessoais? Esse é um termo um tanto quanto vago, que gera bastante confusão. E ele é um termo um tanto quanto vago de uma forma extremamente proposital. Ele é vago porque ele é feito para ser abrangente. Um dado pessoal é toda e qualquer informação sobre uma pessoa física, uma pessoa natural, que pode identificar ela. Então, um dado pessoal, ele vai abranger desde o seu nome, do seu CPF, da sua idade, da sua data de nascimento, até questões mais específicas, como gênero, como etnia, como religião, como posicionamento político. Então, o que é um dado pessoal é um conceito que é feito para ser abrangente e é feito para estar em constante evolução, de acordo também com a quantidade e a forma dos dados que a gente expõe constantemente na internet. Até porque hoje a internet ela já evoluiu muito desde que ela surgiu nos meados da década de 90, onde existiam basicamente alguns fóruns anônimos e começou a ter plataformas de compras, onde você negociava dados ali de nome, endereço de e-mail, endereço de recebimento de mercadoria, CPF, cartões de crédito, e se tornou hoje uma plataforma aberta para as pessoas exporem a sua vida íntima, exporem detalhes dos seus posicionamentos políticos, exporem detalhes das suas vivências religiosas, exporem todo tipo de detalhe sobre a sua vida que permite que algoritmos de computadores processem essas informações e transportem isso em um commodity utilizável pelas empresas. Hoje a gente já tem uma estimativa da OCDE e da OMC que os pacotes de dados pessoais são o commodity mais valioso do mundo, já tendo ultrapassado o petróleo. A gente está saindo de uma era industrial caracterizada como a era do petróleo, a era da industrialização dos combustíveis fósseis, e migrando para a era que tem sido apelidado de Revolução Industrial 4.0, que é a era dos dados, onde os dados pessoais vão ser o commodity que vai ditar a forma que a economia vai evoluir e a forma que as coisas vão proceder no futuro. Hoje em dia, eu acredito que já seja familiar para todo mundo que está ouvindo aqui, você ter uma conversa com seu marido, com a sua esposa, com algum amigo, sobre qualquer coisa e instantaneamente, quando você abre o seu navegador no seu computador ou no seu celular, tem uma propaganda exatamente daquele tópico que você estava conversando. Esse é o exemplo clássico da exploração que um dado pessoal pode ter de impacto direto na sua vida, mas como muito bem colocou o Carlos a respeito do escândalo da Cambridge Analytica, ele também pode ser usado de formas muito mais sutis para manipular as pessoas sem que elas percebam que estejam sendo manipuladas. E é justamente nesse sentido
que a gente, ao conceituar os dados pessoais na lei, fez uma opção legislativa de deixar um conceito aberto e abrangente. Só se classificou os dados pessoais em duas formas, dois tipos de dados pessoais, os dados pessoais comuns e os dados pessoais sensíveis. Os dados pessoais comuns são aqueles dados que podem te identificar somente como uma pessoa, é onde você nasceu, seu RG, seu CPF, seu nome. E os dados pessoais sensíveis são aqueles que podem trazer a público, trazer a ciência de um algoritmo informações pessoais e íntimas a seu respeito, como seu posicionamento político, em quem você vota, seu sentimento religioso, qual religião você pratica, sua orientação sexual, sua identidade de gênero, sua etnia. São todas informações que são caracterizadas como dados pessoais sensíveis e impõem um nível de preocupação, de cuidado, de tratamento adicional a todas as empresas que detêm esses dados nos seus bancos de dados, né? Além disso, tem, obviamente, os dados médicos, que são, por natureza, sensíveis, e que hoje em dia a gente trata deles com muita naturalidade na internet, às vezes fazendo uma vaquinha para um procedimento cirúrgico, ou então fazendo uma requisição de exame em um laboratório de análises clínicas pelo website deles, fazendo upload de uma receita. Então, a gente está o tempo todo alimentando esse grande monstro que é a indústria dos dados, com informações extremamente pessoais, extremamente sensíveis, que inevitavelmente, antes das regulamentações de dados, acabavam em grandes bancos de dados, expondo a nossa intimidade de uma forma que não necessariamente todas as pessoas querem. E é justamente nesse sentido que vem esse primeiro grande princípio da Lei Geral de Proteção de Dados, como muito bem falou o Carlos, que é a autodeterminação. O princípio geral que trouxe a necessidade dos países regularem o tratamento dos dados é justamente você te dar o direito de você decidir quais dados que você quer que sejam compartilhados, quais dados você quer que as empresas tenham acesso e quais dados você não quer que tenha acesso. Você tem direito de ser um anônimo digital. Você tem o direito de utilizar a internet sem que ninguém capture os seus dados e utilize ele de qualquer forma, seja para te encaminhar para uma propaganda de um certo produto ou para te classificar como um certo tipo de pessoa para quaisquer fins. Você tem o direito a navegar a internet de uma forma completamente anônima. E antes das regulamentações de tratamento de dados, esse era um direito que você não podia exercer. As empresas tinham total liberdade de, a partir do momento que você utilizou um determinado site, pegar aqueles dados e fazer o que elas bem entendessem com eles. E hoje em dia, com a LGPD, com a GDPR, todas as iniciativas, a gente tem a Argentina, que também é um país extremamente avançado no tratamento de dados, o Canadá, que também tem uma regulamentação que é bastante inovadora, os Estados Unidos, que cada vez mais os estados estão apresentando regulamentações, começando pela Califórnia, né, que é o estado crítico, que é a sede do Vale do Silício e da tecnologia e da indústria de dados global, né? E isso gerou uma dinâmica interna da lei que nos suscitou a determinados princípios, a determinadas que a gente chama de bases legais, né? Os princípios, eles são as ideias, os ideais que norteiam todo o tratamento de dados, como a autodeterminação, a necessidade, que vai nos dizer que um dado ele só deve ser tratado se ele tiver uma necessidade específica para ser tratada, o prazo, que determina que o seu dado ele só vai ser tratado pelo tempo estritamente necessário para ele atingir aquela finalidade, né? Ele não pode ficar eternamente naquele banco de dados após ele ter atingido a finalidade dele, que deságua necessariamente nas bases legais. As bases legais nada mais são do que as justificativas que uma empresa vai ter para tratar os dados de qualquer pessoa, né? A base legal que a gente mais ouve falar na LGPD é o famoso consentimento, né, que hoje em dia tem sido a moda das palestras, dos sites, dos anúncios, né? Você tem que aceitar os cookies, você tem que emprestar o seu consentimento para o tratamento de dados. Mas o consentimento não é a única forma pela qual uma empresa trata um dado, né? Uma empresa ela pode tratar um dado, por exemplo, por uma obrigação legal. Quando você realiza uma compra em um site, aquela compra ela gera um dever de pagamento de um imposto, que é o ICMS. Derivado desse imposto, a empresa que te vendeu ela tem que armazenar os seus dados por 5 anos para a fiscalização tributária estadual poder verificar se essa empresa está, de fato, repassando todas as vendas no valor correto e está tendo toda essa dinâmica tributária correta. Então, a partir do momento que você realizou uma compra online, os seus dados fiscais, os seus dados pessoais
que são relativos àquela compra, eles vão ficar armazenados por 5 anos no banco de dados daquela empresa e você não pode retirar esses dados de lá. Mas, por exemplo, quando você entra naquele site para fazer uma busca, você tem direito a negar que aquela empresa capture os seus dados de navegação para utilizar posteriormente para gerar uma propaganda para você. E é aí que vem toda aquela história dos cookies, que são os artefatos eletrônicos que os sites utilizam para capturar as suas informações de navegação associado com o seu endereço de IP e com seus perfis que você está logado, sua conta da Google, sua conta no site, que vai direcionar aquilo à sua pessoa específica, né? Além disso, tem todas as formas de tratamento que são o legítimo interesse, né, da empresa, que ela pode ter um interesse em tratar aquele dado que seja legítimo, independente do seu consentimento ou não, né, que muitas vezes é derivado, né, de uma relação contratual que você tem ativa com aquela empresa e que ela precisa daquele dado, né, você tem a própria existência de uma relação contratual que determina que certos dados que são necessários para aquela empresa manter aquele contrato ativo estejam sempre no banco de dados, né, o seu e-mail que você faz login, né, o seu nome, o seu endereço, quando você realiza uma compra. Você tem o tratamento médico, né, um hospital para fazer um tratamento médico seu, ele precisa manter o seu prontuário, além de todas as obrigações legais de manutenção. Então a gente tem todas essas questões que são muito relevantes para o tratamento de dados, né? E, obviamente, a gente estando hoje numa era de hiperconectividade, onde está todo mundo na internet, né? Não só nós adultos, mas também todas as crianças e adolescentes estão o tempo todo conectadas, utilizando, às vezes, jogos eletrônicos, às vezes até mesmo redes sociais. A LGPD e essas legislações, elas também passam a ter um tratamento especial quando se trata de criança e adolescente. O dado de uma criança e adolescente também é sujeito a um tratamento especial, além do tratamento de dados pessoais sensíveis. Quem dirá esses dados pessoais sensíveis de crianças e adolescentes? Que além de precisar de uma, por exemplo, para você retirar o conhecimento dessa pessoa, para você poder ter o consentimento, você precisa do consentimento não só dela, mas você precisa também do guardião, da pessoa que detém a guarda legal, né? Seja o pai, seja um adotante, qualquer pessoa que detém a guarda dessa criança ou desse adolescente. E mesmo assim, esses dados não podem ser submetidos a todas as formas de tratamentos que são previstas e legalizados na LGPD, eles não podem ser comercializados com a finalidade de lucro. Então você tem uma finalidade nessa legislação justamente da proteção, né, de todas essas pessoas. E aí, para falar um pouquinho mais desses regimes de tratamento, né, eu devolvo a palavra para o Carlos. Bom, então, seguindo na linha, né, do que o Fernando estava falando, eu vou falar um pouco dessa questão dos regimes de tratamento, né, na LGPD, porque, na verdade, quando você está diante de uma empresa ou qualquer ator que trate dados pessoais, é necessário você saber que a LGPD ela define algumas diferenças dependendo do tipo de dado que você está tratando, e aí existem particularidades. O que eu quero dizer com isso? Hoje em dia, a LGPD ela tem 4 regimes. Né? O regime de tratamento de dados pessoais, né? Que os dados pessoais são dados que eles são todo tipo de dado pessoal, que é o dado que consegue identificar uma pessoa, né? Identificável ou identificada, ele se enquadra nesse regime, né, de dados. Então, esse é o primeiro regime que você está submetido dentro da LGPD. E esse regime ele entra nessa característica das bases legais. Então, por exemplo, hoje, para você tratar um dado pessoal comum, você tem que ter uma base legal e você tem que se adequar dentro dos princípios. Por exemplo, você tem um determinado dado. Para que você possa tratar esse dado, você tem que ter uma base legal, que pode ser, por exemplo, o consentimento, mas para que você realmente possa fazer aquele tratamento, você tem que adequar aos princípios. Por exemplo, você tem que saber se esses dados são necessários, você tem que saber se existe realmente, se existe uma finalidade para você tratar aquele dado, se aquela finalidade está adequada. Então, esse é o regime básico que você tem que toda a empresa que trata dados pessoais, e aí, na verdade, quando eu falo em tratamento de dados pessoais, é muito difícil existir
empresas que não tratam dados pessoais. Por exemplo, nesse primeiro ponto que eu estou falando, desse primeiro regime de dados pessoais, eu trouxe como exemplo aqui as academias. Por exemplo, uma academia que, quando matricula um aluno, faz uma ficha de inscrição. Ela pode fazer ficha de forma digital, pode fazer ficha de modo físico. Essa academia ela vai estar submetida e deve se submeter às regras da LGPD, porque ela está tratando dados ali, ela está coletando dados. Então, ela tem uma série de deveres que devem ser seguidos. Mas não só academia, assim, todo negócio que trata dados, que armazena dados, que tem informações sobre os clientes, ele se adequa nesse regime. Um outro regime que a LGPD tem é o regime de tratamento de dados sensíveis, né? Os dados sensíveis, eles são dados muito específicos, o Fernando já falou um pouco sobre isso, mas eles são dados, por exemplo, informações sobre saúde, dados biométricos, dados referentes à filiação a algum partido. São dados que, fazendo um resumo, eles podem causar grande prejuízo a uma pessoa caso venham a vazar, caso venham a ser divulgados. Então, são dados que podem causar um grande prejuízo. Esses dados, por exemplo, as bases legais dos dados sensíveis, elas não são as mesmas dos dados comuns. Por exemplo, uma base que você trata dados no regime comum é a base de contratos. Quando você tem um contrato, você consegue tratar dados por motivo de execução daquele contrato. Mas, por exemplo, nos dados sensíveis, você não consegue tratar dados por esse motivo. O legítimo interesse também que o Fernando falou é uma base que ela não se adequa ao caso dos dados sensíveis. Então, a análise do tratamento de dados, ela é uma análise que ela tem particularidades. E aí depende muito do caso a caso de cada empresa e de como cada empresa trata os dados, né? Por isso eu costumo dizer que a seriedade, né, de como é feito o trabalho de adequação é muito importante. E assim, então eu falei sobre dois regimes, o regime de dados pessoais e o regime de dados sensíveis, né? Esses regimes são os principais, mas existem outros dois. O Fernando comentou também sobre o tratamento de dados de crianças e adolescentes, né? Quando você vai tratar dados de criança e adolescente, existem particularidades. Uma das questões, o próprio Fernando já falou também, que é a questão do consentimento. Você precisa conseguir o consentimento do responsável, né? E, além disso, o tratamento de dados de criança e adolescente é um tratamento que ele vai estar diretamente ligado ao ECA, por exemplo, né? Que é o Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, você tem que observar. A LGPD, é importante dizer, ela é uma lei que, em muitos momentos, ela vai dialogar com outras leis. E, por exemplo, nesse caso específico do tratamento de dados de crianças e adolescentes, existe um diálogo direto com o ECA. Então, você também tem que prestar atenção nessas particularidades. E aí, mais uma vez, chamando para um exemplo, eu queria dizer que, por exemplo, nesse caso de tratamento de dados de crianças e adolescentes, o exemplo que mais vem à cabeça é o das escolas, né? Escolas tratam diretamente dados de crianças, de adolescentes, e vão precisar se adequar. E, na verdade, eu diria que tratamento de dados de crianças e adolescentes é um tratamento de risco, entendeu? Então, assim, mais à frente na minha apresentação eu vou falar sobre a questão da aplicação da LGPD nas empresas de pequeno porte e empresas de menor porte. Mas vou falar também que uma das exceções para essa regulação que ainda vai sair é a questão do tratamento de risco. E eu acho, e pelo que tudo indica, a ANPD, que é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, ela vai tratar essa questão do tratamento de dados de crianças e adolescentes como um tratamento de risco. Então, quem trata dados de menores vai ter que se submeter integralmente às regras da LGPD. Isso é muito importante saber. E, por último, dentro desses regimes, eu queria falar sobre a questão particular do regime dos dados tratados pelo setor público. O setor público, ele se submete a um regime especial, porque, na verdade, existe uma limitação hoje em dia para que o setor público trate dados. E qual é essa limitação? É o interesse público. Então, por exemplo, para que uma entidade do setor público possa tratar dados hoje em dia,
ela precisa, né, que esse tratamento esteja motivado em algum interesse público, né? E essa questão ela vai ser muito importante, né, para guiar, porque, por exemplo, quando você pensa em tratamento de dados pelo setor público, você tem um grande ponto que é uma relativa contradição, que não é total, entre a chamada lei de acesso à informação e a lei geral de proteção de dados, no sentido de que uma é uma lei que ela protege a divulgação de dados e a outra ela é uma lei que ela surgiu justamente para publicizar algumas questões. Então, o diálogo entre essas duas leis ele vai ser um dos pontos que vai ficar muito claro ao longo da existência da Lei Geral de Proteção de Dados, mas vai ser muito importante. E agora, sim, falando sobre os regimes, é importante que uma questão, né, da LGPD, que acho que todo mundo tem essa curiosidade, que é a questão das punições, né? E em relação às punições da LGPD, eu vou passar para o Fernando, que ele vai explicar como isso acontece, e aí vocês vão matar essa curiosidade, porque eu acho que é uma das principais aí de todo mundo. Com certeza, né, o empresariado sempre a primeira questão que eles apresentam é quais são as punições, o que pode acontecer se eu descumprir algum regulamento, tratar algum dado de forma equivocada, né? E muito se fala da tão temida multa, que pode chegar a 5% do faturamento bruto da empresa no último ano, né, que isso praticamente só exclui os impostos, né? Então é uma multa assim bastante pesada que as empresas olham e têm um certo temor, né? Porque pode vir a quebrar completamente um plano trienal ou quinquenal de uma empresa. Mas existem outras punições na LGPD que não são tão faladas, mas podem ser tão devastadoras quanto, como por exemplo a ANPD pode suspender um site que esteja em desacordo com as normas até que ele se adeque à LGPD. Também pode gerar um bloqueio do banco de dados até que a empresa se adeque. Então, você imagina, hoje em dia, onde todas as empresas estão essencialmente virtualizadas e com bancos de dados eletrônicos, você perdeu o acesso ao seu banco de dados, você não consegue emitir mais uma nota fiscal, você não consegue fazer uma matrícula de um aluno numa academia, como o Carlos falou, você não consegue fazer um cadastro de um cliente, né, se você é um vendedor. Então são punições que às vezes elas podem ser ainda piores do que a multa propriamente dita, né? E agora esse momento é um momento muito marcante para a LGPD, porque apesar da gente já ter aí um ano de vigência da lei, é a partir desse ano que a ANPD passou a poder aplicar as multas e sanções, né, previstas na LGPD, agora em agosto, né, podendo começar a atuar fortemente na fiscalização, né? Uma fiscalização que hoje a gente sabe que ela vai ser feita de uma forma passiva, né, de uma análise dos relatórios de impacto de proteção de dados, né, que é a ferramenta que as empresas vão ter para demonstrar para a LGPD que elas estão adequadas, e confrontamento de informações nesses relatórios e vazamentos de dados na internet, e também uma fiscalização ativa, né, a partir do momento que se encontra uma inconformidade em um relatório, ou a partir do momento que uma empresa trate dados de uma forma muito comercial ou muito intensa. E nesse cenário, né, a NPD dispõe de várias ferramentas para submeter a empresa ao todo o rigor da lei. E essas punições elas vêm numa medida, né, que hoje em dia ela é feita de uma forma um tanto quanto subjetiva, mas que a gente espera, pelo menos, que conforme a NPD for criando suas regulamentações internas, vai ficando mais claro e objetiva essa medida, que é o nível de culpabilidade da empresa com aquele descumprimento da LGPD de acordo com o seu tamanho econômico e o seu porte tecnológico, né? O que isso quer dizer? Empresas maiores e empresas que têm uma finalidade específica, têm um objeto social mais próximo da tecnologia, vão ser cobradas com maior rigor no seu cumprimento da LGPD, né, do que empresas de menor porte, empresas que não têm tanta tecnologia.
né? Quer dizer, a mercearia ali da esquina, ela vai ter um nível de punição e um nível de exigência diferente do Facebook, diferente da Google, que são empresas que vivem do tratamento de dados e têm um porte econômico bastante considerável, né? A gente teve agora no Brasil um caso bastante emblemático, né, que foi o caso de um vazamento de dados, que vazaram mais dados do que tem pessoas brasileiras vivas hoje, né? A gente teve vazamento de várias pessoas, inclusive, que já eram falecidas. Foram mais de 200 milhões de pessoas que tiveram seus dados vazados, né? E esses dados hoje eles já ensejam o que a gente já tem apelidado, né, na seara criminal de uma epidemia de estelionatos, né? Hoje eles já permitem que os estelionatários eles liguem para a casa das pessoas sabendo em quais bancos elas têm contas, qual agência, qual cidade, qual é a forma de movimentação das contas bancárias, né? E as punições elas vêm justamente para garantir que isso não aconteça de novo, que as empresas tenham responsabilidade com seus bancos de dados, que tornem ele o mais inacessível possível aos hackers e a todas as formas de violação, né? E é justamente a, a punição, infelizmente, que hoje garante que todo mundo ande nessa linha. E como o Carlos provocou bem no começo, né? Será que essa LGPD vai pegar? O que nos garante que a LGPD vai pegar e o que nos garante que a LGPD vai ter que ser cumprida por todo mundo é justamente essas punições que têm um poder de fogo elevadíssimo, justamente por conta do estrago possível, né, que esses vazamentos eles causam na vida das pessoas, né? Então, toda essa gama de punições, que vão desde uma advertência até uma multa, um impedimento de funcionamento de certas áreas da empresa, elas vão sendo orientadas dessas formas e criam também as empresas ferramentas para mitigar as punições quando elas eventualmente têm alguma conduta que seja considerada em não conformidade com a lei, e também criação de mecanismos para evitar essas violações, né? Nesse sentido, o Carlos ele vai aprofundar um pouco mais sobre esses meios de mitigação às punições da LGPD. Sim, porque na verdade eu acho que todo mundo deve estar curioso, né? Porque nós falamos sobre as punições, falamos um pouco sobre a lei, mas e aí? Como eu faço para minha empresa estar mais adequada à LGPD? O que eu tenho que fazer? Nesse sentido, a lei ela tem uma previsão expressa que fala que as empresas devem adotar um programa de governança em privacidade, né? E aí, na verdade, tá, mas o que é um programa de governança em privacidade? Para facilitar a compreensão, eu optei por listar aqui algumas medidas que as empresas que tentarão se adequar à LGPD devem tomar para que estejam de acordo com a lei. Uma primeira medida, que é de fundamental importância, é a nomeação de uma figura que se chama DPO, que vem do inglês Data Protection Officer, que na LGPD é chamado de encarregado de dados. Mas, na verdade, ninguém fala que é encarregado, né? Todo mundo fala que é DPO porque é mais chique. Então, é uma figura... O que é o DPO, né? O DPO é a pessoa que vai gerir o tratamento de dados dentro da empresa. Então, ele basicamente tem a função de coordenar o tratamento de dados dentro da empresa. Ele vai ser a pessoa responsável por falar diretamente junto à ANPD. Então, por exemplo, minha empresa recebeu uma notificação da ANPD. Quem é que vai responder a empresa? É o DPO. Ele vai ser o responsável por responder a essas questões. E o DPO também tem como atribuição responder junto aos titulares de dados. Porque a LGPD ela estabelece uma série de direitos. Por exemplo, as empresas têm que adotar um canal de comunicação em que toda pessoa que quiser saber o que é feito com os seus dados, quiser excluir os seus dados, quiser confirmar alguma espécie de tratamento, a empresa tem esse direito. E o DPO ele vai ser o responsável por responder junto à empresa aos titulares de dados. Então, ele é uma figura essencial, né, dentro da empresa, justamente porque vai ser o responsável por gerir toda essa questão do tratamento de dados.
Uma outra questão que é importantíssima quando se fala em programa de governança e privacidade é a questão do registro do tratamento de dados. E talvez esse seja um dos pontos mais trabalhosos e mais complexos dentro da Lei Geral de Proteção de Dados. Porque hoje em dia as empresas elas têm as suas atividades diretamente ligadas, né, ao tratamento de dados, e então você tem que ter mapeado todo esse tratamento. Então, e para isso, existem 2 documentos que são basicamente essenciais para que seja registrada essa atividade. O primeiro se chama Inventário de Dados, né, em que é listado todo o tratamento de dados, como ele é feito, como a empresa trata os dados, todas as operações mais importantes, né? E o segundo é o chamado Relatório de Impacto à Proteção de Dados. Esse relatório de impacto, ele é um relatório que ele tem como finalidade prestar contas à ANPD. E ele é um relatório que ele basicamente lista as atividades de risco e ele pode ser exigido pela ANPD, talvez ele venha a ser exigido uma vez ao ano, e as empresas têm que ter. Mas o que eu digo hoje, né, é que na questão da LGPD é muito... Assim, para você fazer um mapeamento desses dados, não é muito fácil, é um processo que demora um pouco, entendeu? Então é importante que as empresas já comecem a se preocupar, porque se você quiser fazer um relatório de impacto, por exemplo, 5 dias antes da NPD fazer a solicitação, fica inviável, entendeu? Então é muito importante já estar preocupado, porque isso vai contar na hora das aplicações das sanções. Bom, essas são basicamente, né, algumas medidas que a gente tem que tomar. Por exemplo, uma outra medida que é muito importante, treinamento das equipes, né? Não adianta nada você falar que está adequado à LGPD e as equipes e os colaboradores da sua empresa não conhecem o que é a lei. Então é importante fazer um treinamento de equipes. Tem que construir políticas. Geralmente a política de privacidade é muito importante e ela precisa ser difundida dentro da empresa, porque a LGPD ela é uma lei de compliance. E o compliance basicamente é uma lei que determina que todo mundo esteja de acordo com o que a lei, de acordo com os parâmetros legais da lei. Então, você tem que ter todo mundo cumprindo, né? Cumprindo o que a política prevê. Para não ficar muito, para não me alongar muito, eu vou falar de um tema aqui que é muito importante. Na verdade, eu acho que talvez no cenário de uma cidade como Friburgo, em que você tem muitas empresas que se adequam na condição de empresas de pequeno porte, de microempresas, muitas pessoas que são classificadas como microempresários individuais, né? A NPD ela tem processo final de edição, de publicação de uma regulação que vai tratar especificamente sobre a questão da LGPD nas pequenas empresas, né? Hoje já existe uma minuta de lei. Na última semana foi realizado um evento, uma audiência pública, em que foram discutidas medidas para serem... Em que foram... Na verdade, era uma audiência pública em que foram feitas sugestões, né, para essa lei, para essa regulação, no caso, né? E então já existem algumas tendências, né, em relação às empresas. Primeiro, para essa regulação que trata sobre as empresas de pequeno porte. Para quem ela vai se aplicar? Volto a dizer, empresas de pequeno porte, microempresas, microempresários individuais, tem a questão também da pessoa física, que trata dados pessoais de forma comercial, também se aplica, associações, que são as pessoas jurídicas sem fins lucrativos, né? Todo mundo vai ter que se adequar à LGPD. Então, eu falo assim, você tem alguma boa notícia em relação a essa regulação? A boa notícia é que essa lei ela prevê algumas medidas que atenuam o dever de estar adequado à LGPD. Mas a má notícia é que ela não
fala assim, sua empresa não precisa se adequar. Dessa forma, todo mundo vai ser obrigado a se adequar à LGPD, ainda que as exigências não sejam tão rígidas quanto as que estão previstas na LGPD, né, na Lei 13.709. Então, eu vou falar sobre algumas tendências. Por exemplo, uma empresa de pequeno porte, uma pequena empresa, ela não vai precisar ter um DPO, mas ela vai precisar ter um canal de comunicação. Então, assim, basicamente, é como se tivesse que ter um responsável ali dentro, mas você não vai precisar nomear um DPO. Então, assim, atenua um pouco, mas não totalmente. Você tem que ter um canal de comunicação, você tem ainda que responder aos direitos dos titulares, né? Então, basicamente, você vai precisar ainda cumprir a lei. Por exemplo, também uma questão importante é que essa lei ela vai se aplicar às empresas que não fazem tratamento de risco ou em larga escala. Então, por exemplo, vou citar o exemplo aqui de clínicas de exames, por exemplo. Clínica de exame trata muitos dados sensíveis, né? E, então, mesmo que seja uma empresa que se adeque dentro dos parâmetros legais de pequenas empresas, ela não vai se adequar a essa questão. Ela vai precisar cumprir a LGPD por inteiro, porque ela tem tratamento de alto risco, entendeu? Então, são questões importantes. Por exemplo, o relatório de impacto apresentado por essas empresas de pequeno porte, ele é um relatório de impacto mais simples, entendeu? Simplificado. E aí, eu não vou me alongar muito nesse tema, porque ainda não saiu a regulação específica, né? Eu vou agora terminar aqui minha fala e vou deixar aqui para condução aqui do assento. Boa noite, então. Muito obrigado pela atenção aí dos nossos dois colegas, Dr. Carlos e Dr. Fernando. Estamos aqui com a presença também do nosso presidente da nona subseção, e nós vamos começar agora, nós temos perguntas. Tá? Doutor Alexandre, nós temos perguntas aqui, depois também o senhor fica à vontade também para poder entrar, mas vamos fazer as perguntas primeiro, a Anne vai fazer as perguntas, tá? Vamos fazer de duas em duas perguntas para que você possa estar desenvolvendo e ver qual dos dois gostaria de desenvolver, fique à vontade, ok? E, em seguida, nós vamos fazer, quem tiver ainda a oportunidade, nós estamos com a presença aí do nosso vice-presidente Juvenal Condac, com a presença de vários advogados aqui, junto à nossa live. Muito obrigado pelo prestígio que prestou, essa parceria aí junto ao OAB, o doutor Valença conosco, o doutor Alexandre Valença, também o doutor Leandro Simão, nos prestigia aí com o seu escritório conosco aqui. Mas vamos então lá, Anne, por favor. Vamos lá, a gente tem algumas perguntas do chat aqui do YouTube e também algumas perguntas enviadas pelos nossos associados aí na rede social. A Bárbara tinha enviado uma pergunta sobre se até as microempresas teriam que se adaptar à LGPD, mas o doutor Carlos já respondeu, né? A gente tem a pergunta aí do Renê Santos. Existe alguma maneira de saber quais empresas estão com os meus dados e como elas estão tratando? Boa noite, Renê, né? Bom, então, existe, né? Na verdade, é uma das previsões da LGPD, né? Que toda pessoa que é considerada um titular de dados, ela tem direito de saber como as empresas tratam os seus dados, né? Inclusive, é uma obrigação das empresas estabelecer um canal de comunicação para que seja possível que as pessoas saibam desse tratamento. Então, hoje em dia, as empresas já têm que ter uma estrutura em que, se um titular de dados chegar e solicitar o tipo de tratamento que é feito dentro de todos os parâmetros que se adequam, né, aos direitos que estão estabelecidos no artigo 18 da LGPD, você tem sim esse direito, as empresas são obrigadas a conceder esse tipo de informação ao titular. A Vânia Monerá está perguntando aqui pelo chat o seguinte: fazer pesquisa
utilizando o formulário do Google Forms, sem identificação do respondente, tem alguma implicação na LGPD? Bom, boa noite, Vânia. Muito obrigado pela sua participação. Então, o Google Forms, ele sempre vai ter uma implicação na LGPD. A não identificação do respondente, ele exime um pouco da sua responsabilidade, né? A própria LGPD, ela fala dos chamados dados pessoais anonimizados, né? Que é quando você pega esses dados, quaisquer dados que sejam, e você tira a possibilidade de identificação daquele titular, né? Em relação aí ao Google Forms, você sempre tem formas de conseguir identificar aquela pessoa que respondeu, mesmo que você retire através de endereço de IP, de todas essas questões. Então você tem que tomar esse cuidado, né? Também o que vai te dizer quais cuidados você tem que tomar vai ser a finalidade que você vai dar a essa pesquisa do Google Forms e a esses dados, né? Por exemplo, uma pesquisa com viés acadêmico, uma pesquisa para uma finalidade de um trabalho universitário, para um trabalho de mestrado, finalidade científica, ela tem uma série de levantamento de restrições e facilidades, né? Ela não se submete à LGPD de várias formas, né? Essa pesquisa, ela começa a você ter que ter mais responsabilidade com ela quando ela tem uma finalidade comercial, né? Uma finalidade, às vezes, de orientar uma propaganda da sua empresa, orientar o setor de marketing. Mas mesmo assim, se você tomar esse cuidado, de você evitar qualquer forma de identificação e você exportar esse dado do Google Forms diretamente para uma outra modalidade de arquivamento, né, um arquivo CSV ou até um arquivo do Excel, em que não se preserve os dados de acesso a esse Google Forms, você está tratando de um dado anonimizado que ele está, pela sua própria definição, ausente de certos deveres de cuidado com a LGPD. Próximo. O Carlos Rodrigues Alves pergunta, gostaria de fazer uma pergunta: se o meu aplicativo está na nuvem, junto com a base de dados, e acontece uma invasão, o responsável pela nuvem não é responsável pela proteção dos dados? Na verdade, né, os serviços de nuvem, eles são, dentro da dinâmica da LGPD, eles são uma grande questão, né? Porque, na verdade, quando você pensa no serviço de nuvem, você tem uma questão inicial, que é onde esses dados eles estão hospedados, né? Por exemplo, hoje em dia, quando você pensa em banco de dados, você tem uma situação em que, muitas vezes, os seus dados, por exemplo, estão hospedados no banco de dados que fica em um outro país. Será que esse país ele é adequado em relação às leis gerais de proteção de dados? Será que você está ali, tem algum respaldo para que seus dados estejam seguros, né? Então, por exemplo, o pressuposto, né, é de que, por exemplo, o serviço de nuvem, em relação à Lei Geral de Proteção de Dados, ele tem que oferecer uma série de medidas de segurança da informação para que os dados que forem nele hospedados, né, estejam em segurança, né? E sim, se você, por exemplo, acontece alguma invasão ali, e aí você consegue constatar que aquela invasão ela ocorreu em decorrência daquele serviço que oferece, né, a nuvem, não ter adotado as medidas, né, cabíveis no caso de segurança da informação, né, esse serviço ele vai ser responsabilizado, né? Mas isso também é um ponto que eu quero chamar a atenção para as empresas. Tenham muito cuidado na hora de fazer contratação de serviços em nuvem. Por quê? Porque você tem que ficar muito atento às medidas de segurança da informação que esse serviço oferece. Porque, justamente, você pode, por exemplo, no episódio de invasão e de exposição de dados, você pode responsabilizar a empresa, por exemplo, que estava cuidando disso. Mas, às vezes, o seu prejuízo é tão grande
em razão daquele vazamento, que até a responsabilidade não vai atenuar o seu prejuízo, por exemplo. E aí eu falo na questão reputacional mesmo, né? Às vezes, quando um vazamento de dados ele é publicizado, a empresa tem um grande prejuízo, entendeu? Então, sim, o servidor em nuvem pode ser responsabilizado, mas fiquem muito atentos na contratação, principalmente em relação aos meios de segurança da informação adotados por aquele serviço, porque isso vai ser essencial. Temos uma pergunta aqui do vice-presidente da Cianf, Juvenal Condac. Ele pergunta sobre a declaração de bens de um candidato a um cargo eletivo e aberto ao público pelo TRE. Isso muda com a LGPD? Bom, boa noite aqui ao Juvenal, né? É um privilégio poder contar com a sua participação aqui na nossa palestra, agraciando a gente com uma pergunta extremamente interessante, né? O TRE, na verdade, ele não está sujeito à LGPD nesse sentido, porque a declaração de bens de uma pessoa que se candidata a um cargo político, né, um cargo público, ela é um pressuposto da sua elegibilidade, né? O que isso quer dizer? Primeiro, quando você se candidata a um cargo eletivo, você sabe que você vai ter que expor esses seus dados financeiros, né, a sua declaração de imposto de renda, os bens que você tem no seu nome, né? Isso aí até por um dever de transparência, para após o mandato você poder ser submetido à fiscalização do público e ver se você teve uma evolução patrimonial que não é compatível com o cargo que você se elegeu. Então, isso é algo que você se submete voluntariamente e conscientemente ao se candidatar àquele cargo público, né? E, além disso, é uma questão de interesse público, ela é de interesse da sociedade ao todo, como que os seus governantes e como que os seus legisladores estão se utilizando daquele cargo em prol da sua pessoa física, da sua pessoa individual, que não deveria acontecer em hipótese nenhuma. Então, não só na LGPD, mas no direito de uma forma geral, quando a gente trata de privacidade, a gente está sempre sujeito a mitigações a essa privacidade quando se trata de uma pessoa pública. E a pessoa pública, ela pode ser pública tanto pelo aspecto de ela ser detentora de um cargo público, ou de ela ter um status de pessoa pública como celebridade ou afins, né? E também você tem sempre, é um princípio norteador do direito, a supremacia do interesse coletivo em relação ao interesse individual. Então, quando você trata de uma medida em que você tem que pesar o interesse coletivo contra o interesse individual, o interesse coletivo ele sempre vai sair ganhando. O interesse individual ele sempre perde para o interesse da sociedade. Então, além de ser uma questão que o candidato ele se submete voluntariamente e conscientemente, mesmo que ele assim não quisesse, o próprio interesse público de poder fiscalizar o seu crescimento patrimonial em decorrência do cargo público é uma obrigação do candidato de manter essa informação em público. E mesmo depois que ele sai do cargo público, que ele tenha perdido, essa informação ela tem que continuar disponível no TRE, justamente para você poder ter esse parâmetro de comparação com as próximas eleições e com as suas declarações de bens posteriores. Joia, a gente tem mais uma pergunta aqui no chat do professor Mário Viana. Ele pergunta: a criptografia e o blockchain são elementos de segurança do banco de dados? Queria que vocês comentassem um pouco sobre isso também. Sem dúvida, Mário. Na verdade, eu diria que são elementos essenciais, né? A criptografia hoje, ela é um dos meios de você conseguir, por exemplo, tornar uma base de dados, porque na verdade na LGPD você tem um conceito, né, de dados anonimizados, e a criptografia ela é um meio de segurança, né? Ela é um meio de segurança da informação. Hoje em dia você tem várias técnicas de segurança da informação e a criptografia ela é essencial, né? E o blockchain está entre as novidades, né? Tá entre essas. Pode dizer que é uma revolução da tecnologia, né? O blockchain é uma tecnologia que nos próximos anos vai cada vez fazer mais parte do cotidiano das pessoas, né? Juridicamente, a blockchain é um meio super eficiente de você conseguir registrar, né, negócios jurídicos, por exemplo. Então sem dúvidas, né,
a blockchain e a criptografia são formas de segurança da informação. E em relação a isso, eu queria fazer um ponto aqui, porque as medidas de segurança da informação, elas são essenciais, né? Elas fazem parte do programa de implementação, né? Hoje em dia, você tem, por exemplo, normas, como, por exemplo, as ISOs, que, por exemplo, a família da ISO 27000, ela tem uma série de normas que estão diretamente ligadas à segurança da informação. Então, por exemplo, eu falei sobre o programa de governança em privacidade. E o programa de governança em privacidade hoje, ele não pode negligenciar a existência e a necessidade de observação dessas normas. Por exemplo, as ISOs, a ISO 27002, que vai estabelecer uma série de medidas de segurança que você precisa adotar. A criptografia está entre elas, entendeu? Mas não só isso, entendeu? A medida de segurança da informação, ela vai também, por exemplo, você tem uma empresa em que usa muitos computadores, e aí você precisa estabelecer uma política de senhas nessa empresa. Você precisa conscientizar os usuários, né, os colaboradores, no caso, porque, na verdade, não adianta nada você ter uma estrutura muito grande de segurança da informação se o seu colaborador não sabe o mínimo de segurança da informação. Você está sujeito a ter um problema sério de comprometimento de informação se você não toma essas medidas. Então, assim, você veio aí com duas importantes medidas, mas, na verdade, são várias. E é muito importante que sempre que for pensar em medidas de segurança, elas estejam diretamente ligadas a essas normas que indicam os padrões. A gente tem algumas perguntas aqui que foram enviadas nas nossas redes sociais aqui da Cianf. Eu vou compilar aqui só para a gente poder comentar também, fazer os comentários finais. A gente teve aqui uma pergunta sobre o processo para adequar minha empresa à LGPD é muito longo. A gente teve uma outra também com a chegada aí do mundo digital, né? Com essa utilização aí do mundo digital e o WhatsApp, principalmente. Como se prevenir de multas relacionadas aos dados? Outra pergunta aqui sobre os dados também. Quando devo apagar os dados de um cliente? Somente quando solicitado? E se a minha empresa estiver no processo de adequação da LGPD, em fase ainda de adequação, mesmo assim eu posso ser multado? Então, para a gente fazer os comentários aí sobre essas questões também. Bom, são todas questões muito interessantes, né? Eu vou tentar pincelar rapidamente. Né? O processo de adequação, ele depende do tamanho da empresa, ele vai variar um cadinho, enquanto, assim, empresas pequenas podem ser adequadas com uma razoável velocidade, em até, dependendo da empresa, aí, 3, 4, 5, 6 meses. Empresas maiores, elas acabam necessitando de 7, 8, 9 meses, às vezes até um ano para adequação. Né? Em relação ao WhatsApp, né, a prevenção, ela se dá, a conversa de WhatsApp entre a empresa e o cliente, ela é criptografada pela própria natureza. Né? A empresa, ela está sujeita aos termos de uso do WhatsApp, que vai utilizar dessa conversa para as finalidades estabelecidas naquele termo na política de privacidade do WhatsApp, que você aceita ou você não usa o aplicativo. Né? A realidade hoje é essa. Então, o que você faz com aquela conversa do WhatsApp vai ser o que vai dizer se a sua empresa vai ser ou não multada. Né? Se você vai pegar aquela conversa do WhatsApp e você vai passar para um algoritmo da sua própria empresa, se você vai inserir em algum banco de dados da sua empresa, são essas as informações que vão te dizer acerca desse risco de multa. Né? Acerca da existência de um projeto de adequação na iminência de uma fiscalização da NPD, a gente tem um cenário que é hoje e um cenário que vai ser no futuro. Hoje, a gente está tratando de uma lei nova, de uma adequação nova e de uma NPD nova. Então, hoje, essencialmente, um dos maiores critérios que vão dizer se você vai receber, se a sua empresa vai receber uma recomendação da NPD, ou se ela vai receber uma multa ou uma punição, é essencialmente isso. Se você já iniciou um projeto de adequação, a NPD vai olhar com bons olhos para a sua empresa, vai ver que você já está caminhando para estar adequada e, muito possivelmente, vai só te emitir uma recomendação com um prazo para atendimento. Né? Alguma coisa que ela entenda que não esteja adequada, vai te dar um prazo para você responder a ela com a solução daquele problema. Uma empresa que ainda não tenha nem sequer começado um processo de adequação, talvez aí já tome uma advertência, já tome
uma suspensão de site, já tem uma outra medida da ANPD, mas obviamente isso tudo vai ser levado em consideração a gravidade, né, do que a gente chama de não conformidade, né? De acordo com o estágio do seu processo de implementação. Aquilo já deveria ter sido sanado há muito tempo, então a gente está tratando de uma medida que vai ser olhada com mais severidade pela ANPD. Já uma outra questão que a ANPD olha e fala, não, olha só, realmente é uma empresa com um processo complexo, ela está num estágio bom, avançado, mas ainda não chegou nesse ponto determinado. Aí a gente vai pedir só uma recomendação com um prazo mais alongado, né? Mas isso é hoje. Aqui a gente está falando hoje que as empresas ainda estão se adequando. Daqui a 2, 3 anos, né, isso aí já não vai ser mais visto com bons olhos pela ANPD, a empresa que ainda está se adequando. Afinal de contas, já estamos aí há 3, 4 anos de vigência da lei de possibilidade de multa e a empresa ainda não se adequou, né? A gente já está tratando de uma realidade completamente diferente, de uma empresa que está completamente atrasada. Então, a existência de um projeto de implementação de LGPD que ainda não tenha sido finalizado, hoje é um fator que mitiga multas, mas não vai ser mais por muito tempo, né? Faltou alguma pergunta? Não, a gente teve aqui o prazo, a questão do WhatsApp foi bem respondido aqui, doutor. Não, tá ótimo. Nós vamos agora passar para o nosso parceiro e doutor Alexandre Valença, uma parceria, já fizemos alguns outros momentos também com a Ordem dos Advogados, na subseção, é sempre um prazer, né? Sempre muito aberto, doutor Alexandre, para essas parcerias, e eu acho muito importante, assim como a Associação Comercial e Industrial está fazendo o seu processo de adequação, aí são em torno aí de 100 horas, né? É feito primeiro um diagnóstico com relação às necessidades, né, de cada empresa. Então, eu acho que é um momento muito importante para o colega advogado que possa estar vendo essa live, que possa ter interesse aí nesse processo. E você que não é, você que é empresário, que obrigatoriamente vai ter que buscar entender, né, desse processo. Se você tem o seu profissional de confiança que saiba hoje trabalhar com essa matéria, é importante que você já possa, a partir de hoje, ou no momento que você estiver vendo, você já possa buscar maiores e mais informações. Doutor Alexandre, por favor. Bom, primeiro eu quero dar parabéns aos colegas aqui pelas informações trazidas. Eu não imaginei que seria diferente, eram informações muito importantes, né, para esse momento de transição de uma nova realidade legislativa, novos compromissos que o empreendedor, o empresário vai ter que ter. E se me permite só um acréscimo, a gente, claro, a ênfase da proteção de dados são os meios digitais. Essa é a ênfase. Mas vale lembrar que a lei ela protege dados, inclusive os meios físicos. Então, a empresa vai ter que se adequar, inclusive, com relação àquela sua fichinha de crediário que tem os dados. Existem regulamentos próprios. Claro, a ANPD estará regulamentando isso de forma mais pormenorizada, de forma mais específica, mas é importante que o empresário entenda isso. Eu falo, eu nem lido na internet, meu comércio nem tem site, então não vou ter que me preocupar com essa legislação. Sim, vai ter que se preocupar. A gente, nós, prestadores de serviços, o dentista, que tem dados, às vezes, sensíveis dos seus clientes. Então, só esse acréscimo que eu queria fazer em contribuição ao conteúdo que os colegas trouxeram aqui. E, mais uma vez, agradecer a Cianf, aqui na pessoa do Rui, do nosso presidente, que sempre tenha sido um parceiro da OAB. Quero dizer que é muito importante, a OAB vai sempre estar à disposição para contribuir em temas sensíveis de grande relevância, como eu disse, para o empresariado, mas também para a coletividade de um modo geral. Obrigado. Muito obrigado, doutor Alexandre. Acho que estaremos sempre aqui à disposição para que a gente possa, e também, como hoje foi colocado, à disposição do escritório associado nosso, o escritório LS, o doutor Leandro Simão, junto conosco, é um dos escritórios de maior representatividade aqui, com certeza, na região, que outros também possam nos procurar, estamos à disposição. A Anne é a nossa coordenadora de comunicação aqui da Cianf, e o contato pode ser feito se você é associado, e a gente disponibiliza, e com certeza, em outra parceria também com a OAB, se o tema for o tema afeto ao direito, nós estaremos aí, com certeza, levando informações, que são informações extremamente relevantes, não somente para o nosso associado, mas também para aqueles
friburguenses aí que estão vivendo e outros também fora, naturalmente. Queria deixar aí para as considerações finais, aí 1 minuto para cada colega advogado, e para que possa, e agradecendo muito a vocês pelo carinho, acho que foi muito elucidativo, muito esclarecedor, não somente uma fala que não teve somente um termo técnico tendo sido imperado, e todos aqueles que terão acesso a esse momento, acho que, por certo, são informações extremamente disponíveis, né, e palatáveis para que a gente possa aí caminhar. Queria, então, passar para vocês dois, para o doutor Fernando e para o doutor Carlos, para que possam fazer suas considerações e a gente, em seguida, encerrar, por favor. Bom, então, eu queria finalizar aqui com uma provocação, né? Na verdade, o doutor Alexandre colocou muito bem a questão dos dados físicos, sim. As empresas também, não só dados digitais, mas dados físicos. E assim, você, como eu sei se eu devo adequar minha empresa à LGPD ou não? E eu digo o seguinte, se você trata na sua empresa qualquer tipo de dado pessoal, seja de cliente, seja de funcionário, você precisa sim estar ligado ao LGPD e você precisa se adequar. E quanto mais cedo fizer isso, melhor, justamente pelo que o Fernando acabou de falar, porque a ANPD vai considerar as empresas que já estão em processo de adequação quando ela começar a aplicar as sanções de forma bastante rígida. Então, estejam atentos a isso. E assim, é só isso que eu quero dizer. Gostaria de agradecer a Cianf pelo espaço. Eu acho que é muito importante esse tipo de evento para falar sobre uma lei tão importante. Gostaria de agradecer de novo a presença do presidente Alexandre Valença e também ao Fernando, né, que nós estamos todo dia aí trabalhando diretamente juntos, então cumprimentar o colega aqui. Bom, queria agradecer, né, ao Roosevelt e ao Júlio pela sempre disponibilidade do espaço. Já é a segunda palestra que a gente faz, né? A primeira palestra foi justamente há um pouco mais de um ano atrás, quando a LGPD estava prestes a entrar em vigor, né? Agora a gente faz mais uma nesse proximidade desse aniversário de um ano da lei, né? Agradecer ao Alexandre Valença por sempre abrilhantar os eventos com a sua presença e suas considerações, né? Agradecer ao AB pelo esforço constante que tem pela advocacia friburguense, pelo empreendedorismo friburguense também, né? Sempre apoiando as instituições. Agradecer ao meu colega Carlos Collet, sem quem certamente todo esse projeto de LGPD nosso não teria ido adiante, né? Uma pessoa com um grande conhecimento técnico no tema, né? E fazer das palavras dos Carlos a minha, né? Convidar todos os empresários aqui de Friburgo a refletirem sobre a LGPD, a sua necessidade de implementação e a contatar seus advogados. Conversem com eles sobre a situação da sua empresa, o que vocês precisam fazer. Eu tenho certeza que vocês vão ter uma conversa muito proveitosa. Muito obrigado, então. Muito obrigado, meu presidente, Alexandre Valença, sempre muito prestigioso em nossas relações, não somente dentro da classe, mas é alguém que transborda aí a sua generosidade com relação à sua liderança. Isso é muito importante, e esse é um marco, realmente, da OAB, né? Eu acho que a participação tem sido muito intensa ao longo aí do ano e meio de pandemia. A OAB se colocou aí de forma bastante incisiva, contundente e com um protagonismo muito grande, e principalmente na frente empresarial e de classe, onde nós estivemos aí durante muito tempo aí junto, aí, em várias demandas aí em prol da população do Nova Friburgo. Muito obrigado pelo carinho, muito obrigado ao doutor Carlos Collet, muito obrigado ao doutor Fernando Henrique Cavalcante, muito obrigado ao doutor Leandro Simão. Aqui conosco, nessa noite, nós estamos com a Bianca Schwab, que está na técnica aqui conosco, a nossa coordenadora de comunicação, a Anne, que está conosco aqui, agradecendo nossa diretoria, na figura do nosso vice-presidente Juvenal Condá, que está aqui conosco. A gente agradece ao nosso presidente Júlio Cordeiro, agradecendo a todos os associados. Somos 1.600 associados na Associação Comercial, Industrial e Agrícola de Nova Friburgo. Temos 103 anos de tradição nessa cidade. É um marco, realmente, em prol do desenvolvimento, e é dessa forma que a gente trabalha. Muito obrigado e até uma próxima oportunidade.